de Trabalho. O alerta do NEMER hoje, gente, é sobre o aumento no número de processos por assédio sexual no ambiente de trabalho. E aumentou 20 vezes mais do que nos últimos anos, tá? A gente saltou de 45 registros oficiais, tá, na Justiça em 2020 para 977 em 2025. NEMER, o que é isso? É muito triste falar sobre esse tema, né? Sobre esse aumento de casos de assédio sexual, mas eu acho que é importante, a gente já debateu aqui em outras oportunidades e eu não tenho dúvidas que esses esclarecimentos, Fernando, também encorajam as mulheres, né, a buscar não só ajuda, mas também reparos. Então, é um número que assusta. Esse aqui é só sexual ou é moral e sexual? Sexual, sexual. Então, assim, é um número que assusta, que entristece, mas na outra ponta também dá um afago de saber que a Justiça do Trabalho tem recebido, tem apurado e tem julgado isso, né? Porque as mulheres hoje cada vez mais passam a conquistar espaços, né, no mercado de trabalho e galgando também postos de grande importância dentro dessas empresas, mas ainda temos situações, né, que realmente ou flertam ou é patente mesmo a questão do assédio, onde as mulheres, às vezes, elas têm, não é a palavra dificuldade, mas elas têm mais receios, às vezes, de galgar algum posto por saber que aquilo pode refletir em um eventual assédio ou questões nessa. Então, a Justiça do Trabalho aqui do Espírito Santo, esses dados são do Espírito Santo, né, do TRT da 17ª região. A doutora Alda deu uma entrevista muito boa, inclusive, para a Gazeta nesse sentido. E o que nos cabe aqui é levar cada vez mais informação, né, de explicar o que é o assédio, o que é o assédio sexual, para que as pessoas que assim estejam sofrendo qualquer tipo, busque os seus direitos, né? Busque alguém para que possa lhe dar todo o respaldo para buscar esses eventuais reparos. Hoje o primeiro contato aí de uma pessoa que sofre o assédio ou moral ou sexual no ambiente de trabalho é o quê? Se não for com o chefe imediato, né, leva ao chefe imediato. As empresas estão se preparando também para as estruturas de compliance. Sem dúvida. As empresas, especialmente as grandes corporações, elas são mais bem preparadas para isso, mas também é um ambiente fértil para isso, né? A gente sabe que por mais que tenha compliance, tem as questões do assédio, que às vezes o assédio, Fernanda, é importante dizer que pode ser cometido de várias formas. Desde um olhar, né? Eu tive um caso no escritório onde houve uma alegação de assédio por conta de olhares. Meu Deus. Simplesmente olhar. A pessoa nunca tratou com a outra, pouco se falava, mas tinha aquele olhar intimidador, olhar para as partes íntimas. E a mulher se sentia muito acuada e nunca teve uma palavra. Então, a gente teve um caso nesse sentido, onde a empresa passou a atuar mais ativamente nessas questões, abrindo canais de denúncias anônimas para apuração. É importante que as denúncias sejam verdadeiras, para você também não vulgarizar, né, não deixar isso, qualquer coisa ser assédio, mas a pessoa que se sente assediada, ela tem que falar. E ela tem que ter segurança para falar. A segurança de que a sua reputação vai ser respeitada, de que a questão vai ser apurada e a sua identidade, se assim ela quiser, também vai ser preservada para que aquele ambiente de trabalho não se torne um problema, mas se torne uma solução, um ambiente saudável. Além desse episódio aí envolvendo olhares, tem um limite ali, né, que é muito tênue, podemos dizer assim, né, da brincadeira que não é mais permitida, né, do comentário. Fernanda, exatamente. A gente, no ambiente de trabalho, é muito plural. Respeitoso. Né? Tem que ser respeitoso. Você tem ambientes mais formais, você tem ambientes menos formais, mas isso não impede excesso de intimidades, né? Tem pessoas que confundem as coisas, né? Tem pessoas que
ele fala que é a latinidade, né? Gosta mais de contato, gosta mais de tocar, mas isso você faz no seu ambiente de casa, no seu ambiente de intimidade. No ambiente de trabalho, não, né? Tem que ter o respeito, tem que ter esse distanciamento. Você só pode tocar, seja da forma que for, se devidamente autorizado, porque às vezes você está num ambiente de trabalho, você tem uma relação bacana, de respeito, mas às vezes as pessoas confundem, né? Avançam um pouco mais, exatamente. Tem gente que tem manias, por exemplo, de cumprimentar beijando, né? Tem pessoas que não gostam. Então, é sempre ter a postura do conservadorismo na seguinte questão: ter distanciamento, ter uma relação boa e se a pessoa sim for dar espaço para toque, para beijo, tudo bem. Mas, em forma geral, a gente orienta as empresas para que eduquem sempre os seus funcionários a sempre ter essa distância, especialmente de contato físico. Isso aí. Augusto, até a brincadeira, né? Ela pode ter uma conotação de assédio, né? Na verdade, eu ouço isso, fico até meio escandalizado com essas coisas, né? Porque eu sou uma pessoa muito alegre, sou brincalhão e divertido e tal. E meu ambiente de trabalho, se não for descontraído, para mim não serve. Então, quando eu ouço ele falando de conservadorismo, eu me arrepio todo, né? Porque eu entro nas lojas, eu brinco com os vendedores, eu vou na obra, brinco com as pessoas da obra. Mas é uma brincadeira respeitosa. Mas aí a gente fica sem saber até onde esse limite tênue que hoje tanto é falado. Né? Qual é o limite tênue disso, pergunta. na verdade? Tem limite? Tem. Tem limite? Tem. E aí essa é aquela pergunta de $1 milhão, né? Qual é o limite? E isso vai muito... Por isso que eu falo dessa palavra conservadorismo na questão do seguinte, de manter a distância. E a depender de quando você ter realmente um conhecimento, saber daquela pessoa, se realmente permite ou não, porque a gente trata no dia a dia... Como você, me permite chamar de você, falou. Você vai em várias obras, você lidar desde cliente a pessoas de menos instrução. Então, às vezes, um tratamento que você dá para uma pessoa não é recebida bem por uma outro tipo de pessoa. Então, esse é um desafio, né? Inclusive no ambiente de trabalho. Então, a gente tem que ter sempre o bom senso. E o bom senso é difícil, porque às vezes o bom senso para mim não é o bom senso para você e não é o do outro. Então, tem que ter cuidado, acho que tem que ter palestras de conscientização, que com base nisso, você vai criando eventuais limites e o bom senso efetivo. Você quer ver uma coisa? Eu não chamo ninguém de doutor. Eu tenho uma premissa. Para mim, o pedreiro, o advogado, o arquiteto, quem quer que seja pelo nome. E perfeito. Eu não chamo nem médico de doutor. Para mim é Larissa, não é doutora Larissa. Eu acho que cria uma barreira entre nós. Né? Quem que eu vou chamar de doutor, sabe? Então eu tenho como premissa não chamar ninguém de doutor. E volta e meia, alguém, quando eu falo, eu queria falar com Larissa. O senhor quer dizer doutora Larissa? Eu digo não, Larissa. Então, assim, eu tento nivelar um pouco as pessoas, que eu acho que isso me dá uma certa tranquilidade, mas essa formalidade ainda existe bastante, né? Existe. Existe. E eu concordo, esse negócio de chamar de doutor é tão ultrapassado, né? Eu sempre falo, quando estou em reunião, quando eu estou em conversa, eu falo, por favor, tira o doutor, tira o senhor, por isso que eu chamei de você já. Tá ótimo. Que eu acho que a gente fica todo mundo na mesma prateleira. E isso no ambiente de trabalho também é importante, Fernando, porque a gente sabe que quando se trata de ambiente corporativo, de forma especial, né, a gente sabe que as mulheres têm vários desafios, né? Desde de sofrer assédios velados até assédios explícitos, né? Que vai de um olhar, vai de uma palavra, vai de um toque, né? Vai de uma reunião somente eu e você, por exemplo, que isso pode ser uma forma de assédio, da pessoa se sentir coagida, se sentir aceder a algo que não gostaria. Então, assim, é muito importante conscientizar. E eu acho que isso vem acontecendo e, infelizmente, acontece muito e tem refletido no aumento de números de ações. Perfeito, Nemer. Queria te agradecer aí pela vinda aqui ao estúdio hoje, pelas orientações aos nossos ouvintes e ao Augusto. Continue conosco, viu? Sempre. Eu que agradeço a presença e continuarei sempre ouvindo.